meus irmãos, minhas irmãs, eu tava gravando aqui e aí de repente foi a luz, né? Então eu voltei, eu vou estar sendo o mais breve possível porque a mensagem trago alguns versículos, não é? Vou estar falando daquilo que o Espírito Santo tem me dado para estar trazendo até as eleições, eu vou estar trazendo estudos sobre o reino dos céus, a justiça, o amor de Deus e como eu gostaria que o presidente, que a pessoa que for ser eleita seja, como ele gostaria que essa pessoa haja. E ele ensinou para nós assim, que nos últimos dias viriam. Eu já vou direto assim, já passando os versículos aí, você pode ler em 2 Pedro 2:3, que nos últimos dias virão falsos mestres, que por ganância tais mestres os explorarão, vão vir para fazer negócio com a gente, com suas mentiras e artimanhas. Todavia, aqui vem uma promoção de Jesus para eles, de Deus para eles, ó. Todavia, a condenação deles não tarda, não é? E tem uma outra parte assim da igreja que eu tenho visto assim radical assim, não é, que estão servindo a Satanás naquilo que a palavra diz quando Jesus falou que um reino dividido certamente será destruído, né? Não subsiste, não é? E também se deixando seduzir como Lúcifer fez lá no céu. Lá no céu era um reino, né? Como um país aqui, vamos comparar assim, né? Era um reino. E aí de repente uma pessoa do reino tentou dar um golpe, usurpar o trono de Deus. Não é? E aí ele começou a com as lorotas lá conversar e conseguiu, como ele disse aqui, ó, virão falsos mestres, movidos por ganância. Tais mestres os explorarão, e com mentiras e artimanhas, e o diabo usando mentiras e artimanha convenceu 1/3 dos anjos, né, a tentarem um golpe contra Deus. Deus aprovou o golpe. Golpe é de Deus. Se é uma coisa boa, golpe, se Deus aprova, Deus teria aprovado que Lúcifer fizesse isso no reino dele. No entanto, Deus não. Usurpador, qual foi o tratamento que Deus deu ao usurpador? Tirou a glória de Deus de sobre ele, ele se transformou em demônios. Eles se transformaram em demônios. Então, quando alguém te convidar, vamos dar um golpe, saiba que alguém está te convidando assim, vamos fazer a vontade de Satanás. Todo golpista, ele está agindo na vontade não do Espírito Santo, mas ele está agindo no espírito do diabo, do demônio, de Satanás. Todo golpista, ele é satânico, ele está servindo a Satanás e não a Jesus. Então não te engana, que você é evangélico e você está apoiando, e todo aquele que grita assim, ó, quando o atual presidente se propõe a dar um golpe e grita assim, eu autorizo, você está fazendo a mesma coisa que quando aqueles mestres, escribas e fariseus inflavam o povo lá quando Jesus estava sendo julgado, que eles infamavam o povo e Pilatos dizia, eu posso soltar um dos presos e os escribas e os fariseus e os antigos, os mais velhos, as autoridades assim da igreja diziam, inflamavam, gritem Barrabás, e eles diziam assim, Barrabás, sabe? Quando você diz assim, ó, eu autorizo, Barrabás era um golpista, ele queria dar um golpe no reino, no rei de Roma. E nem ali da forma que eles tratavam o povo judeu, Deus não autorizou que eles dessem um golpe. Jesus não fez aliança nenhuma. Me mostre, pastor, mestre da palavra, me mostre um versículo que Jesus tenha se aliado a Barrabás ali, e que Jesus tenha ensinado os apóstolos a se aliarem a Barrabás, a formarem uma milícia, se armarem. Nem na hora que Jesus foi preso, quando Paulo puxou aquela espada e cortou a orelha do soldado, né, da guarda do templo, Jesus não guarda essa espada, Pedro, porque quem viver pelas armas morrerá. Jesus estava querendo explicar para ele aquele versículo que ele disse, se ele disse a verdade, aquele que quiser proteger a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, ganha-la-á. Se vocês, evangélicos, se tiver algum de vocês me escutando e você confia mais num 38, numa metralhadora do que em Jesus, bom, então o teu Deus é a metralhadora, não é Jesus. Né? Que aí Jesus naquele dia vai dizer, olha, pede para uma metralhadora, para a pistola salvar a tua alma.
né? Porque tu apostatou da fé, tu seguiu um outro ensinamento, não o meu. É isso aí que mais ou menos eu acho que Jesus poderá te dizer isso aí, entendeu? Então ele disse assim, como eu recebi uma mensagem assim de uma pessoa dizendo que era uma falta de respeito eu postar no meu Face coisas do Lula, por exemplo. Se o Face é seu, você quer postar coisas do Bolsonaro, da Trebit, do outro, você posta, não tem, eu posso comentar no seu, eu posto no meu, não me importa, pode postar no meu, não fico bravo. Eu escrevo até ali alguma coisa, mas não é com ódio, não é? Eu escrevo na palavra que eu falo. E quando eu falo alguma coisa daquilo que eu estudei e que eu tenho aqui, que eu tiro o xerox, porque eu não tenho outro celular para mostrar, tirar o print e mostrar, então eu tiro o xerox para mostrar para vocês, entendeu? Da reportagem, da notícia, que, de fato, não de fake news. Eu não pego coisas assim feitas por... Não, eu pego reportagem da UOL, da Globo, de coisa assim, entendeu? Coisas de um jornal, daquilo que não é fake news, entendeu? Aí, olha só, eu recebi dessa pessoa que é uma falta de respeito eu postar no meu Face coisas do Lula, aquele borracho, aquele ladrão, e aí foi um caminhão de pedrada, assim. Eu vou mostrar pra você. Não, e aí outro irmão me mandou um vídeo assim do Lula num palco, assim, eu acho que aquilo era num ginásio, alguma coisa, fizeram um palco, assim, que eles dizem que é no Saravá, que ele era um palco com o povo do Candomblé, que é uma outra religião, não é? Assim como tem a religião a católica, como tem a espírita, como tem... E Jesus me mandou amar todos, e não mandou eu fazer acepção de pessoas, porque ele próprio não faz, e eu não sou maior que Jesus, não é? Então eu vou mostrar para você que mandou um vídeo assim horrorizado porque Jesus estava ali num palco, não é um altar, é num palco, não é? Porque você, meu irmão, você assistiu esse vídeo talvez naquela partezinha ali que uma mulher largava coisas na cabeça dele, falava aquelas coisas da religião deles, não é? Mas eu acho engraçado assim que o Lula, não sendo pastor, não sendo nada, não tem medo de ir lá e largar aquelas coisas na cabeça dele, ele não tem medo. E vocês têm medo de pipoca? Mas vocês estão colocando Jesus muito abaixo, sabe que Jesus já venceu o diabo, você não tem que ter medo de pipoca, você não tem que ter medo de galinha morta, dessas coisas que largam, você não tem que ter medo, mas, ou então você não tem fé, você não é de Jesus, então, ou então seu Jesus é bem pequenininho assim, é menor que as pipocas. Pelo amor de Deus, puxa vida, eu vou mostrar para você Jesus indo de encontro a esse povo, e Jesus usando esse povo para abençoar, para abençoar Elias. Jesus usou uma viúva para abençoar, uma viúva do Saravá, uma viúva, como vocês falam assim, do Saravá, uma viúva do Candomblé, que vocês, sabe? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, não é contra aquelas pessoas, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Não é com ofensa, com pedrada, com paulada, com pistola, com brilho, que você vai ganhar alguma coisa, alguma alma para o reino do céu. Como é que aquelas pessoas vão se converter se você não tem amor, você não tem o amor que Jesus demonstrou por ela? E quer ver que eu vou mostrar para vocês o amor que Jesus demonstrou por ela? Quer ver? Olha só, e como Jesus Deus preferiu honrar essas pessoas e não honrar uma viúva do povo de Israel. Pegou uma viúva que era do Saravá para abençoar Elias, porque eu já vi muita pregação sobre isso, mas nunca eu vi alguém pregar. Aí eu fui estudar e Deus me mostrou que essa viúva, a viúva de Serepta, de Sidom, ela não era uma viúva do povo de Israel. E fazia 3 anos e meio que não chovia lá. Vocês acham que só tinha uma viúva que passando necessidade? Uma viúva com fome? Não, toda aquela região, todo aquele país, todos aqueles países ao redor, todo aquele povo ali passando fome. E Jesus diz assim, e Deus diz assim, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. Anote aí e pesquisem, Sidom, povo de Sidom. Serepta de Sidom, e demora-te lá, era para ficar, o Lula foi e ficou um pouquinho, Deus mandou que fosse e ficasse bastante, eu creio que Jesus de repente, Elias ficou meses lá com aquele povo do Saravá, do Candomblé que vocês dizem, Elias ficou meses lá, e quem é que sustentava Elias? Uma mulher do Saravá, do Candomblé, que sustentava ela, então eu estou trazendo assim, claro que não era esses os deuses dele eu tenho aqui anotado,
eu tenho aqui anotado, né? Ela era... Aí, onde é que eu coloquei? Bom, depois mais adiante eu vou mostrar para vocês, porque eu tenho anotado aqui, eu fiz o estudo, né? Quais eram os deuses que o povo de Sidom adorava, né? Eu anotei, mas eu acho daqui a pouco, tá? Desceria. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Eu imagino a seca, não devia ter uma árvore com folha ali. Devia ser tudo cinza aquilo ali, cor de terra, assim, não tinha nada. 3 anos e meio sem chover. Ele a chamou, ele disse, traze-me, peço-te, com educação. Ele tratou a mulher com educação, não tratou com grosseria. Se você vê algum candidato que trata as mulheres com grosseria, não é, essa pessoa não está agindo como Jesus. E como Jesus ensinou, ó, e nem como Elias, ó. Peço-te, ele pediu por favor, educação, né? Você, um presidente que venha da parte de Jesus, pelo menos, não vou dizer que ele não peque, mas pelo menos educação ele tem que ter. Traga-me peço-te uma vasilha com água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou de novo e disse-lhe, traze-me também um pedaço de pão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, porque o Deus de Elias não era o Deus dela. O Deus dela era Astarote, não é Astarote, os Balaíns está ali, ó, Balaíns, Astarote, porque é assim, ó, em Juízes, você vai ali no livro de Juízes e tá ali, ó, qual eram os deuses desse povo. Em Juízes 10, capítulo 10, versículo 6. Você que odeia as pessoas do Saravá, de coisas, entendeu? Você que é tão boa assim que você não é capaz, você acha que eles têm que ir pro inferno, que se eles forem pro inferno é porque você não fez a sua parte, você não pregou. Porque você tinha que pregar para eles fazer o que Jesus fez. Vou mostrar para vocês na palavra o que ele fez e o que ele ensinou os sacerdotes a fazer, os discípulos, os apóstolos. Então, no livro de Juízes 10, capítulo 10, versículo 6, está assim, ó. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Serviram aos Balaíns, a Astarote e aos deuses da Síria e de Sidom. Síria e de Sidom. E essa senhora era da Síria e de Sidom. Tá aqui, ó. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. E lá vai ter, eu tô conjecturando assim, né? Lá vai ter uma senhora que é do Saravá, Elias, e tu vai ficar na casa dela e ela vai te sustentar, ela vai te ajudar. E depois ele pegou e fez aquele milagre, né? Ela trouxe um pouquinho de farinha, um pouquinho do azeite, e ali você sabe a história, né? Ele disse, vai, pede para os teus vizinhos as vasilhas, tudo, né? Que tu puder, todas que tu conseguir. E aí ele pegou e fez um milagre ali, né? Para a glória do nome de Deus. E aquelas vasilhas tudo se encheram, umas de farinha e outras de azeite, de forma que ela não precisava, ela ficou rica com aquilo ali. Ela tinha muito com aquilo valia muito. Então, meus irmãos, eu vou colocar aqui que tinha parado o som. Vocês viram que essa senhora ela não era de Israel. Deus, com toda aquela seca, ele preferiu pegar para ensinar a gente a ter humildade, para ensinar a igreja a ter humildade. Ele pegou uma senhora lá no povo do Saravá para abençoar. Eu estou conjecturando, entendeu? Porque ela adorava a deuses pagãos, entendeu? Escreva aí e procure no dicionário. O que é o deus Balaim, a Astarote, e os deuses da Síria e de Sidom, e como eles adoravam, né? A deusa de Sidom era uma mulher e ela era tida como a deusa da fertilidade. Ela era conhecida também como a deusa, essa sereia, não é? Como a deusa das guerras, não é? E eles ofereciam ofertas, oferendas e até sacrifícios humanos para ela, não é? E Deus pegou uma pessoa dessa, ele não pegou uma viúva de Israel, ele pegou uma viúva. E aí, se tu for continuar lendo, depois ela teve um filho, perdeu o filho e Elias ressuscitou o filho dela. É uma história linda, eu aconselho você a ler. Depois, vamos passar para cá, olha o que aconteceu assim, ó. Depois no livro de Lucas, capítulo 18, capítulo 4, versículo 18,
onde Jesus diz assim, meus irmãos, olha que coisa mais linda, olha como a gente começa a estudar a palavra e a gente vê coisas assim do caráter, da humanidade, do amor de Jesus e da obra maravilhosa que ele fez, que ele, sabe, quando Deus faz o sol nascer, ele faz nascer para todos. Quando cai a chuva é para todos, não cai só a chuva no meu pátio. Não, vou cair chuva só no pátio dos evangélicos. Não, agora vamos derramar, Jesus vão derramar, vamos fazer que o sol brilhe só no pátio, nas terras dos evangélicos. Os outros não. Deus não faz acepção de pessoas. Olha só o que aconteceu quando Jesus chegou no templo e convidaram ele para ler uma palavra da Torá. E ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Você conhece algum presidente aí, algum ministro da economia que odeia pobre? Aí você vai vendo, você escutando a palavra, você já vai vendo em quem eu devo votar. Quem é de Deus e quem não é. Jesus ama os pobres. Se tiver alguém, um governo que faz tudo para te roubar, o governo assim, ó, nós temos um governo... Vocês lembram aquele filme assim, ó, o filme que tinha do Robin Hood? Robin Hood era um herói, né, dos filmes medievais, um cavaleiro, e ele nas florestas, assim, nas estradas, ele atacava as comitivas dos reis, assim, e ele roubava dos ricos para distribuir para os pobres. E nesse governo que nós temos, ele rouba dos pobres. O governo cristão é o contrário, ele rouba dos pobres 1 trilhão e 200 bilhões dos cofres dos nossos impostos para dar para banqueiro. Banqueiro, eles lucram a cada trimestre 40, 50 bilhões de reais. Então eles não precisam. Eu acho que não precisa nem ir na igreja para saber que quem precisa mais de dinheiro e de recursos é o pobre, não o rico. Não precisa conhecer a Bíblia. Isso qualquer criança aí com 10, 15 anos sabe. Que a pessoa pobre necessita mais de recursos do que um rico. Não é? Então Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha só as pessoas que estão por baixo aqui, ó. E apregoar ao ano aceitável ao Senhor. Tendo fechado Jesus o livro, ele leu a Torá ali, aquela passagem, né? Devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, todo mundo, né? Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saía dos lábios. E perguntavam outros, né? Já chegou os fariseus, os escribas, os mais antigos, os mais velhos, né? Cheios de religiosidade, né? E disseram: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o aqui também, na nossa frente. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Na verdade, vos digo que muitas viúvas, a viúva de Serepta, ele cita ela aqui, muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta, a uma viúva do candomblé, do saravá, a que adorava os deuses Balaíns, a Sera, a Serote, né? Havia também, olha, não é só aí, havia também leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, o profeta que ficou no lugar de Elias depois que ele subiu aos céus, né, na carruagem. E nenhum deles foi purificado, nenhum leproso naquele tempo, a Bíblia destaca que tenha sido purificado, a não ser um, Naamã, o Ciro. O Ciro, que também é um povo inimigo do povo de Israel, idólatra, não é? Um povo que adorava outros deuses, inimigo do povo de Israel. E Deus ali abençoou, e o que aconteceu quando Jesus falou essa verdade? Aqueles homens, aqueles
os pastores, digamos assim, trazer para os nossos dias de hoje os pastores, os discípulos, apóstolos, hoje é os apóstolos, né, os pastores, os líderes, os anciãos, os sabidãos, né, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade e o levaram até um alto monte, sobre o qual estava edificada para de lá o precipitarem lá para baixo. Levaram ele um monte para jogar num barranco lá embaixo. Por quê? Porque Jesus falou a verdade para eles. Porque eles estavam cheio de si mesmo, como eu vejo essa parte da igreja da direita, cheia de si mesmo, que não olha para os seus irmãos, que não vê, eu tô bem, tu tá falando bobagem, Jair, mas isso aí não é para que falar isso aí, o que interessa a política? Né? Tem a novela para nós olhar, tem futebol que interessa, Jair, pela política. Eu vejo que quando as pessoas estão criticando que a palavra de Deus está sendo levada, então é porque é bom, é que Jesus está me usando. Eu fico feliz, espero que vocês estejam aprendendo. Mas não é só isso, meus irmãos. Eu tenho mais de Deus para vocês. Eu tenho mais de Deus para você, irmão. Para você, irmã, eu tenho mais de Deus para você. Eu quero entregar, por favor. Em Ezequiel 28, 20, do 20 ao 23, diz assim, profeta Ezequiel: voltei a receber uma mensagem do Senhor que dizia: filho do homem, olhe na direção da cidade de Sidom e diga: assim diz o Senhor, para aquele povo de Sidom, o soberano de Deus: eu sou inimigo de vocês. Aí depois eu continuei lendo assim, Deus mandava um castigo tremendo, que eu nem quero falar, tão forte que era, sobre aquele povo de Sidom, sabe? Só que o coração de Deus é tão bom que depois ele usou uma senhora, uma feiticeira de Sidom, para sustentar, sabe? Irmão, quando você olha assim, diz assim, mas como que o Lula, como que um candidato, esse candidato só pode ser do diabo, para ir lá, subir lá e tocar naquelas pessoas, aquelas pessoas cheias de demônios, sabe? Meu Deus, quanta ignorância, meu Deus. Sabe por que aquelas pessoas de repente ainda estão assim sem conhecer Jesus? Porque você não amou, você não levou o amor de Jesus até elas, entendeu? Olha, Jesus não disse assim: Elias, eu vou te mandar para Sidom lá, e lá tu vai encontrar uma feiticeira e uma macumbeira e eu vou fazer ela te sustentar e tal. Não, no fim quem sustentou ela foi Elias, com o milagre que Elias fez. Não é? Olha a graça, a glória de Deus, né, sobre aquela senhora e também sobre Naamã, que era um general que causou grandes derrotas e feridas na nação de Israel. Não é? E aquela senhora, aquele povo ali de Sidom, vamos ver como é que está nos dias de hoje. Sidom, em árabe, quer dizer Saidá, terceira maior cidade do Líbano hoje, né? Situada a 48 quilômetros da capital Beirute. Houve um concerto. Jesus amou este povo que a direita odeia e ficava escandalizado porque Lula, seguindo o que Jesus fez e fazendo a mesma coisa, vai até os povos do candomblé popular Saravá e abraça eles e come com eles e eles, né, e cura eles e oferece a eles, recebe deles as questões. Eu vi ali no vídeo, meus irmãos, Lula, como é que eu posso dizer, Lula pegou deles ali, documentos deles colocando ali o que eles estão precisando, aquele povo, sabe? Lula ali, sabe o que está sendo? O bom samaritano. Jesus perguntou: quem é o teu próximo? Né? Aí vinha um evangélico, né? Que era um pastor. Aí viu o homem caído. Aí olhou: não, eu estou com pressa, não posso. Pá, arrumou uma desculpa, fez que não. Deixou o homem que tinha sido assaltado e foi surrado e estava todo machucado. Aí veio um levita, um músico da igreja. Aí olhou: mas esse cara aí tá sujo. Se eu ajudar ele, eu vou sujar minha roupa, tá tão limpinha, eu tenho que ir pra igreja. Aí ele cruzou e foi embora. Aí veio um do Saravá. Aí veio um de um candomblé.
Aí Jesus ensinou, não sei se vocês conhecem essa passagem, de repente você procura aí a parábola do bom samaritano. Aí veio essa pessoa e levantou o que estava caído. E aí Jesus pergunta para quem desses três foi o próximo desse homem que está caído? Quem desses fez a vontade de Deus? Quem desses três foi cristão? Quem desses evangélicos pode ter sido os outros, mas cristão foi aquele que nem era povo de Israel. Deus não faz acepção. Não julgue as pessoas assim. Tenha um pouquinho de conhecimento da palavra e procure e peça para Deus lhe trazer assim. Me ensina a amar como o Senhor ama, Jesus. Me ensina a amar, sabe? Estando na cidade de... Aqui, não. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar ali. Este povo hoje é amigo do povo de Israel. Esse povo de Sidom. Não, é uma pergunta que eu faço, né? Esse povo hoje é amigo do povo de Israel? Aí eu estou trazendo um pouco das notícias desse povo hoje no nosso tempo, né? No nosso tempo aqui. Bem, de lá desse povo de Beirute, né? Do povo de Sidom, de lá vem o grupo Hezbollah, treinado pelas forças revolucionárias do Irã. Em 2006 aconteceu uma guerra entre Israel e o Líbano. O Líbano, dessa cidade, dessa senhora, que lá no passado Deus usou, desses feiticeiros, né, da cidade dos feiticeiros e tal, que Deus usou, não é? Uma lá, eu vou usar essa palavra, porque usaram para mim, porque o Lula foi lá e abraçou lá e deixou uma mulher do Saravá tocar nele e derramar pipoca na cabeça dele. Para mim, eu vou te dizer uma coisa, para mim, o meu Deus é muito mais poderoso que pipoca, e é muito mais poderoso que qualquer daqueles deuses que está lá naquele lugar. E ele é tão mais poderoso que ele diz assim, Jairo, quando tu encontrar essas pessoas, se tu for convidado um dia para ir lá, né, trazer uma palavra, amar, ou se tu estiver numa posição assim de uma autoridade, que tu vai lá e vê o que eles estão precisando para ajudar eles, para fazer uma política para ajudar, porque eles também precisam comer. Eles também, quando estão doentes, precisam de um remédio. Eles também, quando eles precisam de ter uma roupa para vestir. De repente estão passando frio, eles estão precisando de um cobertor. Entendeu? Isso que a igreja deveria fazer e não ficar chamando as pessoas de endemoniado. Isso é triste, sabe? Isso é triste ver essas atitudes sair da igreja, não é? Então eu convido vocês agora, assim, pega a sua Bíblia, vamos ver, Jesus, o santo de Israel, o santo, ele é mais santo que você. Você só é santo porque ele santifica você. Então você não é maior que ele. Agora eu vou entrar numa parte que eu acho que se você pensa desse jeito, que você é melhor que as pessoas, que as pessoas das outras religiões, porque você é evangélico, eu acho que você tem que estremecer agora com esses versículos que eu vou ler. Pega a sua Bíblia aí, ó. Jesus visitou Sidom, Marcos 7:24. Vamos lá, Marcos 7:24. Aqui tá, eu já deixei marcadinho aqui, ó. Marcos 7:24. Será que Jesus visitou? Vamos ver na palavra. Será que é mentira do Jairo? Capaz que Jesus ia chegar perto dessas pessoas do Saravá, desses endemoniados, dessas pessoas que fazem essas coisas? Não. Olha aqui, ó. Jesus deixou a Galileia. Marcos 7:24 em diante. Jesus deixou a Galileia e foi para a região de Tiro e Sidom. Viu? Jesus foi lá para aquela região deles. Aí será que Jesus ficou se esquivando deles? Ai, mas não, Deus livre, eles têm um demônio, vai pegar em mim. Ai, Jesus se escondia atrás das pedras lá, com medo que pegasse nele. Vamos ver se era assim. E procurava conservar em segredo o fato de que estava ali, mas não foi possível. Acharam ele, porque como de costume, a notícia da sua chegada espalhou-se depressa. E imediatamente veio a ele uma mulher cuja filhinha estava endemoniada por um espírito imundo. Claro, as pessoas eles adoravam, não é, falsos deuses, que na verdade a gente sabe que aquilo ali são demônios, nós sabemos disso, né? Mas eles não sabem, você não precisa ficar ofendendo eles, entendeu? Você prega Jesus, você prega a palavra, que aí eles vão saber, mas pregue com amor. Aí olha só, aí veio uma... como é? Aqui, a partir do 25... Imediatamente veio a ele uma mulher, olha lá, desesperada, cuja filhinha estava dominada por um espírito imundo. Tendo ouvido falar de Jesus, ela veio e caiu aos pés dele.
suplicava-lhe que livrasse a filha dela do poder do demônio. A mulher era estrangeira de nacionalidade sírio-fenícia, ela não era do povo de Israel. Jesus lhe disse: deixe que os filhinhos comam primeiro. Não é correto tirar o pão dos filhinhos e jogá-los aos cachorrinhos. Jesus falando com carinho. Ela respondeu: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E Jesus lhes respondeu. Jesus chamou ela de: não, tu é endemoniada, sai daqui, tu é do saravá. Jesus fez isso, ó. Não, Jesus disse assim, ó. Jesus respondeu: por causa desta resposta, você pode voltar para casa, porque o demônio já a deixou. Quando ela chegou em casa, sua filhinha estava deitada na cama, curada. Eu me emociono disso, você não consegue se emocionar, você não consegue ver o amor de Deus, você não consegue ver. Vamos para outro versículo, aqui rapidinho. Mencionou Sidom, Jesus mencionou Sidom em Mateus 11, 21. Jesus mencionou eles, vamos ver. Será que Jesus falou sobre eles? Vamos ver. Olha só. O que será que Jesus falou? Mateus, eu tinha marcado aqui. Eu não preciso estar folheando, porque eu já marquei aqui para ir mais rápido. Em capítulo 11, versículo 21. Então, vamos ver aqui, 21. Ai de vocês. Mas eu vou ler desde os 16 aqui, tá? Eu vou ler dos 16. Que diria eu a respeito desta nação? São como crianças que estão sentadas nas praças, dizem aos seus amiguinhos: nós tocamos música de casamento, música alegre, mas vocês não se alegram. Então, cantamos música de velório, de enterro, música triste, mas vocês não ficam tristes. Quer dizer que as pessoas estavam apáticas, Porque João Batista não bebeu nem vinho. Ele diz assim, ó, João Batista não bebeu nem vinho e muitas vezes jejuava. Então vocês dizem, ele está dominado por um espírito de demônio. João Batista comia mel silvestre e gafanhotos. Ele não... Aí Jesus disse, veio antes de mim, mas nem beber vinho, não bebia. E ainda jejuava. E vocês diziam que ele tinha demônio. Agora veio o filho do homem, eu, Jesus, participo de festas, aquilo que eu tinha falado naquela hora. Participo de festas, sou festeiro, gosto de festa. Comendo e bebendo. Ele comia nas festas e ele bebia. Exterminava o vinho, ele ainda dizia, tragam as jarras, as talhas com água que eu transformo para nós tomar mais um vinhozinho aí. Não é? E vocês se queixam. Vejam, este homem é um... veio o filho do homem participando de festas, comendo e bebendo, e vocês se queixam. Vejam, este homem é um comilão e um beberrão, um borracho, como a irmã essa que me mandou a mensagem, chamando Lula de borracho. Aqui também, irmã, eu não me surpreendo com uma pessoa cristã fale isso, sabe? Porque os cristãos, os fariseus daquela época faziam a mesma coisa, perseguiam Jesus e sempre achavam um jeito de criticar ele. Então ele dizia, este homem é um comilão e um borracho, um beberrão. E um homem que vive andando com os cobradores de impostos e pecadores. Como é que isso aí pode ser de Deus? Não é? Como é que pode? Como é que pode ser de Deus? Imagina um homem que anda com pecadores, um homem que não pode ser de Deus. Mas a sabedoria pode ser comprovada pelas obras que a acompanham. Como é que essas pessoas vão crer se não há quem pregue, pelo amor de Deus? Então Jesus começou a clamar contra a cidade onde havia feito a maior parte dos seus milagres, porque elas não se haviam voltado para Deus. E disse Jesus, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram entre vocês tivessem sido realizados em Tiro ou Sidom, olha só, há muito tempo aquele povo teria se arrependido, vestindo roupas de pano e saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo a você, Tiro e Sidom terão em
estarão em melhor situação no dia do juízo do que você, Corazim, do que você, igreja evangélica, que julga, que pisa, que se acham melhor que os outros. Acho que as pessoas vão na igreja, muitas vezes é para olhar para a roupa, não é para adorar Jesus, né? Porque uma pessoa que diz, que me manda uma mensagem dessa, pelo amor de Deus, e você, Cafarnaum, embora altamente honrada, descerá até o inferno, porque se os admiráveis milagres que eu operei estivessem sido realizados em Sodoma, aquela cidade existiria até hoje, pois eu afirmo a você, a situação de Sodoma será melhor do que a sua no dia do juízo. Meu Deus do céu, se você não se arrepiou com isso aqui, você que julga os outros, você que chama o Lula de borracho, de coisa assim, olha, Deus está dizendo aqui, ó, naquele dia tu poderá ficar fora e Lula poderá entrar lá, hein? Porque Lula está fazendo aquilo que Jesus fazia. Vamos ver, ele ia onde estava o pobre, como Lula vai aonde está o necessitado. Aonde que esse outro presidente vai onde estão os pobres? Aonde? Ele só vai onde está rico, nas passeatas de moto dele, é só moto de rico. Não é? Dinheiro é só para rico, tudo é só para rico. Os pobres, eu amo os pobres que Jesus ama, entendeu? Se você não ama, então eu lamento por você. Viu? Jesus mencionou Sidom ali. E Jesus se reuniu, teve contato com os sidônios, com os feiticeiros. Vamos ver, será que Jesus teve contato com os feiticeiros? Vamos ver aí, pega a sua Bíblia, Marcos 3:8. Marcos 3:8. Eu tenho anotado aqui. Marcos 3:8. Aqui, Marcos 3:8. Vamos ver. Será que Jesus se reunia com as pessoas do Saravá? Vamos ver. Ó, Marcos 3:8. O que diz? Marcos 3:8. Eu vou começar do 7. Enquanto isso, Jesus e os seus discípulos retiraram-se para o mar, seguindo por uma enorme multidão vinda de toda a Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região do outro lado do Rio Jordão e até a região de Tiro e Sidom. Olha o povo de Sidom seguindo ele, ó, porque a notícia dos milagres dele havia se espalhado para longe, não só dos milagres, mas do amor dele, eu creio, sabe? Bom, os milagres dele era o amor dele derramado pelas vidas, né? Se a igreja hoje parasse de ofender as pessoas e amasse e procurasse ver o que essas pessoas estão precisando, e a igreja fizesse como Lula, ir lá, não é, dar um abraço, tá junto, contar o que Deus fez na sua vida, dar o seu testemunho, tratar com amor e com carinho, ver o que elas estão precisando, ajudar-se, provavelmente elas se converteriam a Jesus. Mas com a atitude da igreja, essa da direita que eu tenho visto, as pessoas nem vão crer na igreja, nem vão crer. Por quê? Para aprender ódio? Eu acho que não. Porque, assim, ó, do Rio Jordão até a região de Tiro e Sidom, porque a notícia dos milagres dele havia se espalhado para longe. As multidões vinham para ver Jesus com os próprios olhos. Ele ordenou aos discípulos que arranjassem um barco para evitar que a multidão o comprimisse na praia, porque eles estavam comprimindo ele, porque ele tinha curado a muitos naquele dia, e grande número de doentes estavam aglomerados ao seu redor, viu? Ele estava junto com os doentes. Me digam qual é o candidato aí que ajudou a matar milhares de pessoas e ria das pessoas e não visitou um hospital. Um hospital que ele visitou, e ele ainda debochava e se levantava contra os trabalhadores que trabalhavam nos hospitais, né? Porque ele tinha curado muitos naquele dia, e a grande número de homens de doentes estavam aglomerados ao seu redor, procurando tocar nele. Deixava que tocasse nele, não ficava, ai, não me toca, tu é do Saravá, ai, tu é espírita, ai, tu é católico, ai, não me toca. Jesus não fazia isso, entendeu? Ele não fazia. Em qualquer lugar onde os espíritos imundos ouviam, caíam aos pés de Jesus, gritando: o Senhor é o Filho de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus na figura, na pessoa de Jesus, ia até eles. Não ficava assim, como o Lula tem feito. Ele tem ido.
Ele tem ido lutado com as pessoas, sabe? Ele não fica só dentro de um escritório, lá dentro de uma produtora, espalhando fake news, espalhando ódio. Quando eu vejo ele falar assim, eu fico feliz porque ele fala em projetos para melhorar a nação. Ele não fica falando se ele é hétero, se ele é bom de cama, ele não fica falando essas coisas. Porque isso não interessa para o povo, o que interessa, a vida particular dele é dele. O que interessa para o povo é que ele faça, e a bancada evangélica é que façam políticas públicas, não é para o povo. A bancada evangélica, vocês estão dormindo há 4 anos, aí o que vocês fizeram para o povo? Pelo povo. Vocês votaram contra esse crime cometido contra o povo em plena pandemia? Vocês assinaram? Vocês sabem disso? Vocês já se pronunciaram contra? Vocês denunciaram? Não, capaz. Porque infelizmente, esses homens que estão lá em Brasília, do que eu vejo diante da palavra, colocando, né, tirando a limpo assim na palavra, esses homens há muito abandonaram Jesus. Há muito abandonaram Jesus. Eles foram com Jesus até entrar em Brasília, né, assumir ali. Depois eles e a igreja hoje é só um instrumento, como diz a palavra aqui, ó. Como Jesus não mente. Pessoal, Jesus não mente. Jesus disse, ó, em 2 Pedro, virão falsos mestres, movidos por ganância. Tais mestres os explorarão. Essas pessoas estão nos explorando. Essa bancada evangélica, junto com a bancada da bala, junto com a bancada dos agricultores lá, daquela bancada ruralista, junto com o centrão, são tudo farinha do mesmo saco. E a palavra de Deus, Deus diz assim, o juízo de Deus não tarda para eles. Essa foi a mensagem que Deus me deu para deixar para vocês. Acho que ficou claro, não é? Acho que ficou claro. Você, evangélico, você não é melhor do que ninguém. E como disse o pastor agora no culto que eu fui, né? Que ele diz assim, de que galardão tendes amar só os que te amam? Não é? Ama o que é diferente. Pensa ali, dá uma estudada na parábola do bom samaritano. Você quer ser um samaritano que de repente não é da igreja, mas está fazendo a obra, como Lula não é da igreja, mas está fazendo a obra, ou você quer ser um fariseu, uma pessoa dessas aí que eu vejo na televisão, que dá ânsia de vômito ver esses pastores que eu vejo na televisão, esses milionários, me dizem qual dos apóstolos ficou milionário pregando o evangelho? É pelos frutos, meus irmãos, pelos frutos. Não deixe se enganar. Está chegando as eleições e eu lhe digo uma coisa, que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. O voto é uma sementinha. Eu não espero que vá chegar lá um presidente e vai ser perfeito, isso é só no céu, mas pelo menos que o básico, que cuide da viúva pobre, do órfão, do necessitado, que gere emprego e renda para que as pessoas tenham dignidade de trabalhar e que desenvolva como ele desenvolveu a primeira vez, que ele recupere a Petrobras, que foi esfatiada, não sei se, né, a Eletrobras já foi, não é? Então eu peço que Deus dê sabedoria, né, que aquele homem que Deus abençoar de assumir lá, que Deus dê a sabedoria e faça com que ele venha a ter temor do Senhor, né? Porque se ele tiver temor do Senhor, ele não vai fazer falcatrua, não é? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite em nome de Jesus. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês.